Olá, querido aluno, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Teologia Sistemática 2 e estamos iniciando aqui agora um novo momento dentro do nosso assunto de antropologia. Até aqui nós tratamos acerca daquelas teorias acerca da origem da criação do homem, acerca da origem da terra, acerca de como o ser humano foi constituído, se ele tem um ancestral em comum, enfim, e de que modo se deu essa criação. Mas agora nós vamos focar realmente dentro do campo teológico. Nós vamos agora entender realmente a visão bíblica acerca do ser humano. Por isso, nós vamos ver a partir de agora o significado teológico da criação da humanidade. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que, de acordo com o nosso primeiro ponto aqui, somos criação de Deus. E o que é que isso tem de tão importante para ser destacado nesta aula? Somos criação de Deus. Isso vai significar que não somos uma emanação dele. O que seria uma emanação? Nós temos na história da filosofia um filósofo chamado Plotino, que vai dizer que uma divindade ela vai ampliar a sua essência, dando origem ao universo. Então a crença de Plotino era que a divindade ela teria se expandido de modo da sua própria essência ter saído a existência do mundo criado. Então o mundo criado ele passa a ser uma parte desta divindade. É o que nós vamos entender como a emanação desta divindade. Nós somos diferentes daquilo que Plotino pensava. Nós somos criação de Deus. Nós vamos ver isso no relato, tanto de Gênesis 1, capítulos 1, versos 26 e 27, como no capítulo 2, verso 7, que vai tratar mais especificamente ali da criação do homem, quando vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas esta imagem e semelhança é justamente o ponto nevrálgico que vem durante a história sendo discutido e que muitas vezes causa uma certa dúvida acerca de como seria essa imagem, essa semelhança. Na nossa língua portuguesa nós temos aqui duas palavras distintas, mas que basicamente elas querem nos dizer algo ou de diferentes modos ou uma única coisa. Como seria isso? Essa imagem e semelhança é justamente o ponto de questão acerca da origem do ser humano. Mas nós precisamos de antemão entender, nós vamos tratar sobre isso também, que nós somos criação de Deus e não uma emanação dele. Se assim fosse, nós teríamos que aderir à ideia do panteísmo, que tudo é Deus. Se nós fôssemos uma emanação de Deus, nós seríamos deuses ou semideuses, como a filosofia, aliás, a mitologia grega, né, justamente por intermédio do pensamento que a filosofia traz, a mitologia grega traz essa ideia do semideus, que seria a união de um ser terrestre com um deus, e ali nascia um semideus devido a essa mistura, porque houve uma emanação desse deus através do contato físico entre um deus e uma criatura mortal. Mas na questão da emanação ainda pode ser que essa origem se dê a partir da própria divindade. Então toda essa ideia grega de emanação de uma divindade formando aquilo que se conhece como mundo criado, traz aí uma ideia também panteísta, né, de que tudo é Deus e que inclusive o ser humano pode ser uma espécie de um Deus. Mas o segundo ponto diz que os seres humanos fazem parte da criação. Então nós somos criados por Deus e fazemos parte dessa criação. Isso significa que tudo que eu fizer com esta criação ao meu redor, com este ambiente ao qual eu fui colocado, tudo aquilo que eu fizer vai ter um efeito direto contra mim ou a meu favor. Então nós temos aí o exemplo da própria forma como a natureza é tratada, sejam as queimadas, seja a questão da camada de ozônio, os efeitos climáticos. Tudo isso que nós sentimos é o efeito da própria mão do homem colocado sobre a criação dentro de uma má administração, de uma busca gananciosa, como nós falamos ali da derrubada de árvores para comércio e coisas do tipo. Essa forma de tratar a natureza desenfreada, de uma forma desequilibrada, traz consequências terríveis que vão atingir nada mais, nada menos do que o próprio ser humano, porque ele faz parte da criação. Se assim não fosse, tudo que fizéssemos com
a natureza criada poderia não nos atingir, porque não fazíamos parte disso. Nós, como fazemos parte da criação, somos diretamente atingidos por ela, uma vez que nós a agredimos, uma vez que nós fazemos com que os animais, por exemplo, percam seu habitat natural e assim invadam as áreas urbanas. Esse seria um exemplo daquilo que é o impacto da mão do homem sobre a natureza, que vai atingi-lo diretamente. O ser humano também, é importante lembrar em nosso terceiro ponto aqui, que tem um lugar singular na criação. É a chamada imagem e semelhança de Deus que eu tratei agora há pouco, a imago Dei. E é interessante entender isso, porque o ser humano muitas vezes é tratado como se não valesse nada. Então nós temos que ter uma dose de equilíbrio entre o que é uma autopromoção, uma autovalorização de modo exacerbado do que seria o ser humano, e também uma autodegradação desse ser humano. Então o ser humano ele não pode ser visto como um deus ou como um semideus, mas também não deve ser tratado como uma coisa qualquer. São dois extremos que nós vemos muito sendo realizado aí, sendo feito dentro da humanidade. Ou o homem ele é super adorado através de figuras que se tornam verdadeiros mitos dentro da história, ou ele é totalmente desvalorizado, como temos aí o exemplo da própria escravidão e a maneira como foi aí, inclusive com os negros africanos, né, que vieram aqui para o Brasil. Então esse aí é um exemplo clássico do que é a desvalorização do valor que tem o ser humano pelo um péssimo entendimento, ou por que não dizer nenhum entendimento daquilo que a Bíblia trata acerca do ser humano como nosso semelhante. Os nossos semelhantes, né, nós mesmos, aquilo que fazemos com o nosso semelhante atinge a nós mesmos. O elemento de fraternidade entre os seres humanos, que é o oposto deste elemento de tirania e escravidão que nós citamos, é também uma outra marca, né, desse sentido teológico que existe dentro da criação, esse sentido que parte de Deus na criação está aí descrito nesse elemento fraterno. É quando acontecem aquelas tragédias, por exemplo, e você vê que as pessoas se sensibilizam, né? Ou alguém morre injustamente, como nós falamos agora do negro, né? O negro muitas vezes é uma figura ainda perseguida com certo preconceito. Isso é algo realmente absurdo de ser visto. Em pleno 2020, em pleno século XXI, nós vemos aqui ainda esse tipo de coisa acontecer, e pessoas se reúnem de várias localidades para fazer protestos, protestando, né, contra essa ideia de racismo, essa ideia de matar pessoas injustamente como se mata uma coisa qualquer. Nem os animais devem ser mortos injustamente, e dirá o ser humano, que tem um valor singular em relação ao animal. É uma questão que nós temos que entender. Essa singularidade do ser humano nos torna aí de um valor, porque somos a imagem e semelhança de Deus, algo que nós vamos tratar aqui e entender. Mas esse equilíbrio de entendimento acerca dessa imagem e semelhança do Senhor nas nossas vidas é o que traz esse equilíbrio para que possamos ter um respeito um com o outro, ter um olhar diferenciado de um para com o outro. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele vai, no capítulo 3, se não me engano, ele vai dizer que nós devemos olhar para cada um como se este fosse superior a nós mesmos. E é justamente dentro dessa visão de fraternidade, de comunhão, que o apóstolo Paulo vai tratar com aquela igreja. Porque nós precisamos dessa intervenção de Deus para entendermos isso. Entendendo esse papel do ser humano como imagem e semelhança do Senhor, é que nós vamos adquirir esse amor e esse respeito um pelos outros. Somos a imagem e semelhança de Deus, claro, isso é um contexto teológico que nos dá esse equilíbrio. A humanidade não é o que há de mais valioso no universo, ao mesmo tempo que o ser humano é singular, mas ele não é o que há de mais valioso, ele não é o centro, né? E há quem diga que o homem é o centro do coração de Deus, porque o homem não. O homem faz parte da criação de Deus e existe no ser humano uma singularidade que fez com que Deus organizasse todo o plano de redenção, de salvação, em detrimento do pecado. Mas é necessário que entendamos
nós não somos o centro do coração de Deus ou o centro do universo, porque a glória ela deve ser totalmente dada unicamente a Deus. E tudo que ocorre no mundo, tudo que há de natureza criada, tudo que há no universo e o próprio homem, existe para glorificar a Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster é a seguinte: qual é o fim principal do homem ou a finalidade principal do homem? E a resposta à pergunta do breve catecismo é que o fim principal do homem ou sua principal finalidade é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então a glória de Deus ela é a primazia de todo o universo. O ser humano ele tem limitações definidas, impostas à sua humanidade, como o conhecimento. Nós não conhecemos tudo, nós não temos como abranger tudo em nosso conhecimento. Eu estou aqui falando para você através dessa plataforma, dando esta aula para você, mas você pode alcançar um nível maior do que o meu e você pode dar esta mesma aula de forma muito mais profunda do que a minha. Por quê? Porque nós temos limitações de conhecimento e, num âmbito geral, todos nós somos limitados a esse conhecimento. Somente Deus pode ter todo o conhecimento de todas as coisas. Então, imagine aí se você conhece alguém que tem muito conhecimento acerca de um determinado assunto, acerca de teologia ou qualquer outra ciência. Imagine Deus que tem todo o conhecimento do universo. E a finitude também é algo que está presente em nossa constituição, né? Essa limitação que nós temos, que não deve ser encarada como algo ruim. Não é ruim em si mesmo certas limitações. A finitude, como é a morte, ela tem origem na questão do pecado, ela realmente é algo ruim, mas quando nós voltamos aí à questão do conhecimento limitado, não significa dizer que isso é ruim em si, mas é uma limitação inerente ao ser humano. Então nós vemos aqui que o nosso sétimo ponto diz que a limitação em si não é ruim e devemos então aceitá-la. E que, por último, a humanidade é grandiosa e reflete o seu Criador. Nós devemos entender isso também. Às vezes nós entramos em conceitos que nos levam a colocar a humanidade como a pior coisa da face da Terra ou do universo. E nós não esquecemos que muitas vezes estamos falando até mesmo, claro, de nós mesmos. E nesse ponto, nós temos que entender que, sendo a humanidade a imagem e semelhança do Senhor, refletida em muitas coisas boas, nós não podemos trazer a humanidade para esse campo de total desgraça. Essa opinião, ela é uma opinião secularizada, ela é uma opinião totalmente alheia à ideia de um Deus criador perfeito. Então aqui nós, entendendo que esse último ponto nos abre aqui um caminho para definir a humanidade diante dessa questão, desse conceito de imagem e semelhança do Senhor. Lembrando disso, nós vamos ver agora alguns conceitos ou algumas concepções acerca dessa imagem. Concepção essencial, relacional e a concepção funcional. São concepções que vão sendo construídas em cima dessa ideia lá de Gênesis, da imagem e semelhança do Senhor. O que seria esse termo? O que isso viria a significar? Então nós temos a concepção essencial, que diz que essa imagem teria um sentido de forma. Segundo os estudiosos ali, o termo está nos dando uma ideia de forma. Então, imagem é um significado de forma, semelhança seria a evolução dessa forma. Então, haveriam ali na imagem e semelhança duas dimensões sendo tratadas, onde o homem ele é feito somente à imagem e evolui à semelhança. Mas que semelhança seria essa? Então essa é a concepção essencial, que deixa essa lacuna. A segunda concepção é a concepção relacional. Seres humanos são ou manifestam esta imagem nos relacionamentos. E é interessante essa concepção relacional, porque aqui a imagem de Deus ela é vista na experiência da comunidade. A imagem de Deus tem ênfase na dimensão social. A imagem de Deus ela vai constituindo os seres humanos em sua coletividade e não como indivíduos. Essa concepção relacional, você vai ter uma noção maior dela quando você observar, principalmente em nossos tempos, que as pessoas costumam dizer
muito fazer essa cobrança da igreja, a cobrança do cristão, que o cristão ele precisa deixar de ser individualista e passar a ser mais coletivo. E aí vem a ênfase nas ações sociais, não que a ação social ela seja algo ruim, pelo contrário, nós devemos como cristãos estender as mãos, inclusive alguns pregadores da atualidade têm usado uns trocadilhos acerca disso, né? Que nós precisamos deixar de tanto sermão e passar a ser mão para as pessoas, né? Esse tipo de trocadilho é que vem desse conceito de relacionamento relacional, que denota uma igreja que precisa, para transmitir a imagem e semelhança de Deus, precisa criar esse ambiente onde a coletividade, a dimensão social, a dimensão dos relacionamentos é o que vai definir em mim essa imagem. É como se essa imagem e semelhança de Deus fosse algo mágico, fosse algo fabuloso, que tem que haver esse destaque, tem que haver essa dimensão que venha a ser demonstrada, a ideia de um estereótipo relacional. Então essa concepção ela vai ser muito vista quando as pessoas costumam dizer que se Jesus vivesse hoje, o último lugar que Jesus estaria era na igreja, que ele estaria com as pessoas, ele estaria nas festas, nas baladas, conversando com as pessoas, levando o evangelho para as pessoas, que a igreja precisa sair das quatro paredes. Claro, eu não estou aqui tirando o valor que o evangelismo tem. A pregação do evangelho ela precisa ser proclamada, como ela tem sido feita desde os primórdios da história da igreja. Mas o que nós estamos querendo destacar é uma ênfase exagerada em definir a imagem e semelhança de Deus, através da vida do ser humano, na igreja, dentro de uma questão de coletividade e não como um indivíduo. E a imagem de Deus ela é, sim, uma questão de cada indivíduo, inclusive cristão ou não. Essa imagem ela permanece. A concepção funcional ela é definida como sendo essa definição da imagem e semelhança dentro do domínio, porque Deus vai dizer, né, exerça domínio sobre todas as coisas, né, que tenha domínio sobre as aves. Então, quem adere a essa concepção funcional vai dizer que o homem, para transmitir a imagem e semelhança de Deus, ele precisa ter um exercício prático de poder. Ele precisa demonstrar isso através do exercício do domínio. Ele precisa exercer esse domínio. Então, o homem que tem esse domínio, ele realmente exala essa imagem de Deus. Deus ordenou que exercesse domínio, portanto, ele é Senhor, o homem também deve ser Senhor e deve dominar. Essa concepção ela vai ser muito coerente, muito conveniente àqueles regimes totalitários, né, onde tem sempre um homem à frente de uma massa, à frente de um governo, à frente de um país, à frente de uma organização, à frente de uma ideia, né? Nós temos aí grandes vultos da história como Hitler, que foram líderes totalitários, né? Que realmente impuseram as suas questões, impuseram as suas ideologias, exerceram o seu domínio. Esse domínio não deve ser entendido como tirania. As pessoas que aderem a esse tipo de concepção, elas vão confundir isso com tirania. Então, diante disso, nós vamos ter que concluir, então, o que seria, né, essa imagem e semelhança de Deus, essa imagem de Deus, como se dá a natureza desta imagem. A imagem de Deus ela é universal na espécie humana, ela não significa que ela está apenas na coletividade, mas como dizemos que ela é universal, ela está direcionada a todo e qualquer ser humano que morreu, que vive, que nasceu, que está nascendo, que ainda vai nascer. Tiago, capítulo 3, verso 9, vai abordar esse tema, vai falar disso, acerca da imagem inerente ao ser humano. A imagem de Deus não se perdeu como resultado do pecado, todos a possuem por igual. Mas entenda uma coisa, que a imagem e semelhança de Deus, ela foi sim maculada com a ação do pecado. Então todo ser humano, quer seja cristão, quer seja ateu, ele carrega em si a imagem e semelhança de Deus, de modo que nós não podemos dizer pelas ações, pela forma como ele se relaciona, pela forma como esse homem se apresenta, por aquilo que ele professa em relação a Deus ou não,
que ele tem ou não a imagem e semelhança de Deus, porque todo ser humano carrega essa imagem. Ela não se perde com o pecado, mas ela sofre uma mudança, uma modificação, ela sofre uma mancha com esse pecado. Como nós já falamos em outras questões que nós tratamos, essa imagem não está relacionada a nenhuma variável, seja ela o intelecto, seja ela a forma de se relacionar, seja ela o domínio, seja ela a característica que for, a imagem não está relacionada a nenhuma dessas variáveis. E também ela deve ser considerada basicamente essencial da essência do ser humano, dentro da essência desse ser humano, ou estrutural. Ela vai se referir a algo que o ser humano é e não o que ele tem ou o que ele faz. O ser humano é feito à imagem de Deus, não porque ele faz algo ou ele tenha algo, mas ele assim foi Deus que o fez, Deus constituiu isso e cada ser humano, na sua essência, vive isso. A imagem também se refere aos elementos presentes na constituição humana que tornam possível o cumprimento do destino humano. Você só vive a sua condição humana plenamente quando você se relaciona com Deus ou se relaciona com o seu ser humano. O ser humano ele tem uma natureza que abrange tudo o que constitui a sua personalidade. O seu eu, a sua inteligência, a sua vontade, suas emoções. E aí sim, as suas ações. Então esta é a imagem com a qual os seres humanos foram criados e que lhes dá a capacidade de ter um relacionamento com Deus e com os outros indivíduos, segundo a intenção divina, também para exercer o domínio. A imagem de Deus, ela vai muito além dessas concepções que nós falamos. Elas são visões distorcidas daquilo que realmente representa isso. A palavra imagem e semelhança que você vê no texto da Bíblia, ela é uma expressão em hebraico, né, que nós chamamos de hebraísmo, ou uma endíades, que vai servir ali para dar ênfase a uma mensagem, a algo que eu quero passar. Então, geralmente, o escritor sagrado ele usa desse recurso para dar ênfase. É uma espécie de uma repetição da ideia para enfatizar aquilo e dar importância àquilo que está sendo dito. Então, imagem e semelhança são duas palavras que vão dizer a mesma coisa. Tudo isso nós estamos falando. Mas o que realmente na prática significa ser feita a imagem de Deus? Qual é a intenção divina para a pessoa nesta vida? Bom, nós vamos ver na próxima aula o caráter e as ações de Jesus, que nos servem como exemplo perfeito daquilo que a natureza humana foi designada para ser. Então, até a próxima aula, que Deus o abençoe.